Olá, galera. Mais um Barba, Cabelo e Bigode. Hoje estou aqui com o professor José do Carmo, historiador de História da África e de Minas Gerais. E entre os assuntos abordados, a gente vai falar de racismo, né? E racismo principalmente na rede social. Não é isso, professor? É um tema complexo e nós temos muita dificuldade no Brasil, de minimizar, pelo menos discutir a situação com mais abrangência, pelo fato das civilizações mais antigas, foram elas que criaram o Estado. Uhum, O Brasil é diferente. Foi o Estado que criou uma sociedade escravista, uma sociedade que está há 523 anos, uhum, com o preconceito com relação ao índio, que somos donos da terra, e com relação ao preconceito social e racial com a população africana que veio para o Brasil, que foi responsável pela construção de tudo isso que nós temos hoje uhum. em termos de civilização. E pelo seu currículo a gente vê, né, que você é professor na história da África e de Minas Gerais também, né? E é uma área muito convergente, né, por causa da história dos negros, né? E o racismo, então, começou mesmo aqui no Brasil com Processo de formação do Estado. Porque quando o Estado português veio, invadiu as terras brasileiras, que ninguém descobre o local que já tem alguém ocupando, já veio com um processo de formação de uma sociedade escravista e racista. Uhum, E é bom que nós ressaltemos aqui, a sugestão para a escravidão do negro no Brasil foi do padre Vilas Boas, um padre espanhol, que conhecia muito bem o continente africano e sabia que tudo que tinha que ser sido inventado no mundo já tinha sido inventado no continente africano. E precisava de estruturar uhum, as terras brasileiras como um processo civilizatório. Então, em África tinha tudo, já dominava a metalurgia, dominava o trabalho com as plantas medicinais, dominava várias ciências dos povos africanos. Então, no primeiro momento, eles vieram para ser escravizados no Brasil e para também explorar os conhecimentos dos povos africanos com relação a várias outras áreas, as quais nós temos no Brasil hoje. Uma delas, o exemplo, é o trabalho com pedras preciosas e, sobretudo, o trabalho com minério de ferro. uhum. E assim, essa evolução foi do racismo, né? Antes era um racismo mais gritante, né? Que por causa da escravidão, depois da abolição da escravatura, e hoje é um racismo que a gente fala, né? Velado, né? Que o pessoal Velado e estrutural. estrutural. Tem muita gente que ouve esses termos e às vezes nem sabe o que é. Explica um pouquinho para gente como que, né? O que que seria um racismo estrutural e um racismo velado? Um ponto importante que nós temos que deixar bem evidente é que o racismo existe no mundo há mais de 10 mil anos. Se nós pegarmos a obra aí do Carlos Moore, a gente vai ver que em todas as regiões do planeta já tem racismo há mais de 10 mil anos. Isso é uma coisa que a gente tem que salientar. E a forma de racismo no Brasil é uma forma que veio estruturada com um processo de formação do Estado português no Brasil, à medida em que ia aumentando a população negra no Brasil, em detrimento da população indígena, os ensaios jurídicos, é tão interessante que os ensaios jurídicos e o direito romano no Brasil, ele ganhou uma característica diferente justamente para atender os interesses da coroa portuguesa. Por isso que foi um racismo mais estrutural e um tipo de racismo mais velado, porque o próprio direito consistia. Nós já tivemos pena de morte no Brasil. E a pena de morte consistia em fatores de violência do negro contra o branco, mas, sobretudo, também com o negro que acompanhava o seu senhor num determinado local. Se acontecesse um acidente e esse senhor dele viesse a morrer por uma fatalidade, ele era penalizado. Mesmo não tendo culpa, Nenhuma, nada, nada a nada ver a ver com. com a história. Se acontecesse um acidente de cavalo Uhum. ou um de carroça naquele período, se acontecesse um acidente que viesse a ceifar a vida daquele senhor, o negro ele era penalizado, pagava com a vida. Então, várias outras situações que nós tivemos no Brasil a partir Uhum. de 1833. Teve outras situações no direito também que foi alterado para atender os interesses, é que o negro que era escravizado naquele período, mesmo se ele recebesse uma carta de alforria e cometesse qualquer ato de violência, sobretudo de violência de legítima defesa, ele era penalizado, preso e revogado a alforria. Então, desde esse período, o negro vem sofrendo com a dificuldade de circulação na sociedade. Uhum. Em Minas Gerais, tem algumas particularidades
e mais aqui na região de Viçosa. Então, professor, no próximo bloco você conta essa história aqui de Minas Gerais, né? Que a gente vai faturar agora. Então a gente volta no próximo bloco com esse bate-papo bacana aqui. Beleza, gente? A Multifer tem para você uma linha de produtos para serralheria, como chapas, ferragens, equipamentos e muito mais. A Multifer fabrica calha sob medida, tem telha sanduíche, locação de caminhão muque. Aqui na Multifer tem o que você precisa e nossa equipe está te esperando. Pessoal, essa é a nossa escola de artes marciais. Vem pra animado. Tamo junto. Voltamos no Barba, Cabelo e Bigode. Não se esqueçam de ativar as notificações para vocês receberem todos os dias atualizações do canal Brenda Santonioni. Vocês não vão perder, né? Voltamos aqui com o professor José do Carmo, né, professor? A gente estava falando da questão do racismo nas Minas Gerais. Vamos trazer para próximo de nós, na região de Viçosa e de Ubá, a região da Zona da Mata. A região das Minas foi concebida para a exploração de pedras preciosas. E a região da Zona da Mata, ela foi concebida justamente para a agricultura. Por isso que nós temos essa vocação para a agricultura. E grande parte dessas terras aqui, antes da chegada do primeiro grupo de bandeirantes na região, que chegaram na região de Ipiranga, fala-se que chegou na região de Mariana, mas na verdade foi a região de Ipiranga que deu origem ao estado de Minas Gerais. E quando chegou a primeira bandeira aqui, do Salvador Furtado de Mendonça, essa primeira bandeira deparou com um monte de áreas quilombolas. Já existiam essas áreas quilombolas. Elas remontam mais de 300 anos em toda essa região. E as terras pertenciam ao quê? Pertenciam à população negra e à população indígena. Essa região não é a região de indígenas. Então, os negros e indígenas refugiaram aqui por conta das perseguições. Você fala que a terra pertencia à população negra por causa dos quilombos. Dos quilombos. Não tinha título. Não tinha título. Não tinha título de terra. Então, quando chegam as primeiras bandeiras aqui para se apossar das terras, começou o confisco das terras da população negra. Eles achavam um absurdo essas terras estarem em poder de negro. Então, por conta do negro não ter alma... Isso mesmo depois da abolição? Não, isso antes da abolição. Antes. E esse processo se transcorreu após a abolição da escravatura. Então, o que aconteceu? Chegava numa determinada propriedade, essa terra aqui é sua? Mas essa terra aqui vai ser doada para um santo. Aí doava a terra para um santo ou para a igreja, porque ninguém tinha coragem de enfrentar a igreja e muito menos de respeitar um santo. Aí doava a terra e repassava para um português ou para um italiano que vinha de uma região mais distante. E assim por diante. Quando terminou o processo de abolição da escravatura, eles pensavam da mesma forma. É um absurdo essas terras estar na mão de negros. Mesmo como depois, no Fundão, mesmo depois da abolição. A terra do Fundão, as terras que estão aqui na região de Coimbra, de Ipiranga. E o que eles fizeram? Com a assinatura da Lei Áurea, em 1889, com a proclamação da República, que foi um golpe, eles criaram o cartório. Aí chegava na sua propriedade, se fosse preto, ou índio, ou qualquer um branco mesmo, que refugiou nas quilombolas, que era muito comum, branco, cristão novo, refugiar na quilombola, eles cobravam o título da terra. Então, dessa forma, eles foram se apossando de todas as terras, e o negro, no primeiro momento, vindo para o Brasil... Foi aí que começou a periferizar, né? O pessoal começou a... Periferizar, e você pega o censo de 1872, que é o primeiro censo oficial, você vê lá que a população de Viçosa e da região, a população de cativo era muito pequena. A população livre era muito maior, 3 vezes maior, que é o primeiro censo oficial antes da abolição da escravatura. E depois as pessoas eram donas. Então, é o próprio preconceito racial e o racismo que inviabilizava a continuidade das terras
em poder das pessoas que estavam Então foi naquela um região entrave, né, do desenvolvimento da população da negra. população negra. Então, assim, são várias situações que nós poderíamos abordar com relação ao preconceito racial, tanto no Brasil e trazendo luz para a nossa região, porque quando você fala de um Brasil, na dimensão continental, são 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Mas quando você traz para a região de Viçosa, Zona da Mata, que são 3 milhões hoje aproximadamente de pessoas, nos 142 municípios, você vê que continua da mesma forma. Mais de 60% da população é negra ou oriunda da raça negra, mas o preconceito racial continua enraizado, o racismo continua enraizado, e é uma situação que nós não temos como resolver se não passar pelo processo de educação, que é muito importante o processo de educação. Eu vou te interromper um pouquinho, que a gente vai faturar. Aí no próximo bloco você explica essa questão que está até aqui na pauta, como que mudar essa cultura né, do racismo mesmo, de combater o racismo, de acabar com o racismo. Tudo bem? Vamos faturar, gente? Aí no próximo bloco a gente volta com esse bate-papo. A Multifer tem para você uma linha de produtos para serralheria, como chapas, ferragens, equipamentos e muito mais. A Multifer fabrica calhas sob medida, tem telha sanduíche, locação de caminhão muque. Aqui na Multifer tem o que você precisa e nossa equipe está te esperando. Pessoal, essa é a nossa escola de artes marciais. Vem pra animado. Tamo junto. Voltamos no Barba, Cabelo e Bigode, lembrando de agradecer aos nossos patrocinadores, né, que estão sempre ajudando aí o canal Brenda Santonioni e o programa Barba, Cabelo e Bigode. Vamos lá, voltar ao raciocínio aí, que a gente está falando de como você conseguir resolver, em parte, a situação do racismo no Brasil. Hoje, nós estamos há 522 anos na parte de baixo da pirâmide social. O acesso à escola é muito recente, então nós temos que trabalhar a questão educacional, que é uma das coisas mais importantes, para que possa equilibrar a pirâmide social. Porque o negro está há 522 anos na parte baixa da pirâmide social e um pequeno grupo comanda o país desde o processo de invasão dos portugueses. Então é uma situação que perpassa pela educação e, ao mesmo tempo, perpassa também pela criação de emprego e renda. Eu tenho ouvido com muita frequência nos últimos dias que nós temos 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil e é uma situação muito complexa de discutir. E nós somos o maior produtor de alimento do mundo. Obviamente que quem produz alimento, ele produz para ele vender, que é o agronegócio. Então, ele não produz alimento para ele distribuir. Então, nós precisamos o quê? De ter renda, emprego e renda para que as pessoas possam comer e ter condições de ter uma vida digna. Porque não é simplesmente falar que você é o maior produtor de alimentos do mundo, mas não tem emprego e renda para que as pessoas possam se alimentar de forma correta e adequada e que também que tenha um local de moradia adequado. E você acha que a rede social tem contribuído mais para o racismo ou tem contribuído menos? O que você tem, né, que você acha que às vezes a pessoa vê ali? Na verdade, sempre existiu o racismo. A rede social só está revelando aquilo que prevalece no Brasil há 522 anos. Antes as pessoas praticavam Então, racismo de forma mais oculta, negro de alma branca, usava esses termos, os quais não, para justificar. Então está sendo bom para identificar os grupos, que é racista, né? Porque hoje nós temos esses grupos neonazistas que cresceu muito no Brasil, praticam o racismo por trás das redes sociais. Nós temos vários grupos de pessoas que não aceitam a hegemonia do negro e praticam o racismo escondido atrás das redes sociais. Então a rede social virou uma ferramenta hoje para as pessoas externar todo aquele ódio que eles sentem pelo negro. E, na verdade, eu entendo isso como uma forma de fraqueza,
porque você só tem medo daquilo que te incomoda. Uhum. E, na verdade, a população negra incomoda por quê? Tudo que tinha que ter sido inventado no mundo foi inventado no continente africano. Então, não Que tem... foi o primeiro, assim, né? Foi a matriz a africana. matriz, né? A matriz. Eu acho que a população, os ancestrais Os vieram de ancestrais lá. Né? de África. Então, o maior medo que as populações não negras têm, não só no Brasil, mas no mundo, porque no Brasil nós somos a maioria. Hoje, num universo de 210 milhões aproximadamente de brasileiros, nós temos aí 160 milhões de negros. Então, o que as pessoas imaginam é o seguinte: se todos esses 160 milhões de negros tiverem uma vida melhor, tiverem uma vida de qualidade, obviamente que vai sobrepor os outros grupos, porque prevalece a maioria. Então, eles usam da rede social justamente para fazer esses ataques, para manter as pessoas não negras, mantendo a hegemonia racial do Brasil e, ao mesmo tempo, mantendo a população negra na parte da pirâmide social. Então, é uma coisa muito complexa, é um assunto que requer, assim, muito mais tempo a muito mais discussão. tempo, mas vale a pena a gente usar os minutos que nós temos hoje para lembrar as pessoas de que o preconceito racial ele é fora de um contexto, porque se formos analisar do ponto de vista de desenvolvimento humano, todos nós somos africanos, porque a matriz humana é africana. As provas são irrefutáveis. Então, a matriz humana é africana. Então, discute-se uma coisa vazia, uma coisa que não tem fundamento, mas, ao mesmo tempo, o que fazer com essas pessoas que são doentes, com essas pessoas que vivem nesse imobilismo existencial e se acovardam atrás de um teclado, de um computador, para atacar uma questão racial que nem faz sentido. É uma pena que eu tenho certeza, eu estou com muita pergunta na cabeça aqui ainda para fazer, mas é uma pena que chegou ao fim, né? Eu agradeço a você, professor, ter aceitado o convite. E assim, o racismo é um assunto, né, que o racismo não deveria nem existir, né? Que eu tenho a filosofia que todos somos irmãos, entendeu? E é uma coisa que me afeta e não era para existir isso. É uma coisa nojenta, é uma coisa que foge de uma pessoa que tem preconceito por causa de cor da outra pessoa, sabe? Isso para mim é inadmissível. Mas eu estou fazendo desabafo e agradeço a sua presença e voltamos, né, no próxima segunda com mais um Barba, Cabelo e Bigode. Foi um prazer participar com vocês e me coloco à disposição para que a gente faça um outro... Nós fizemos uma live muito bacana no decorrer da pandemia. Eu e o Breno nós fizemos falando sobre preconceito racial e nós podemos voltar a fazer um trabalho agora ao vivo aqui para discutir essa questão racial, que é muito importante.